Bem-vindos a mais um programa da série sobre história da Bahia, uma análise que a gente faz pormenorizada da história da Bahia. E dessa vez nós vamos falar da Bahia na República, começando com o golpe republicano, que a gente já viu no programa anterior, não é, Luiz? Que a República não tinha praticamente nenhum apoio na Bahia. A Bahia tinha uma participação muito grande no governo, uma participação intensa no governo da corte, no governo monárquico de Dom Pedro II, e não tinha essa ambição da República. Não, tanto que na sequência do golpe pegaram pessoas inexpressivas que aceitaram assumir o cargo de governador e tudo mais. E aí, João, obrigado por esse episódio. De fato, eu acho que é um momento muito importante, né? Principalmente a Primeira República, que vai de 1989 com o golpe republicano, do 15 de novembro até 1930, com o golpe de Vargas, que acabou sendo marginalizado na história, e a gente vai tentar retomar aqui, porque tem muitos fatos históricos interessantes. Então, para começar, o que eu acho que seria interessante notar aqui é o seguinte: como você mesmo tinha dito, a adesão, o movimento republicano na Bahia era praticamente inexistente. Eram praticamente um punhado de universitários, acadêmicos, principalmente da Faculdade de Medicina, alunos, e o professor Virgílio Damásio, né, que foi, por conta disso, foi o primeiro governador interino, no caso da Bahia Republicana, que não tinha uma expressão política, tanto que quando tinha alguma, digamos assim, algum movimento, alguma palestra, conferência republicana no período monarquista, que na Bahia não tinha adesão, inclusive o Barão de Cotegipe botava uns capangas para dissipar o pessoal. Mas, enfim, quando tem um golpe republicano, a Bahia é a última província, no caso, o último estado do Brasil a aderir. Tanto que quando há o golpe, e a questão da comunicação começou a ser problemática, né, que cortaram a comunicação, assim por diante, mas o chefe da guarnição militar, que era o Hermes da Fonseca, irmão de Deodoro da Fonseca, reuniu as tropas no Forte São Pedro, lá perto do Campo Grande, junto também com o comandante da época da Guarda Nacional, que era o coronel Maximiano Santos Marques, que era ancestral meu, e eles declararam fidelidade à Constituição Imperador. E o próprio presidente da província, que era o Almeida Couto, que era do Partido Liberal, também declarou: não, vamos ficar até o fim. A própria Câmara Municipal também se reuniu: vamos ser a favor da legalidade. Só que aí, 2 dias depois, dia 16, 17, receberam informações, duas, né? A primeira, que foi Deodoro da Fonseca que deu. Então o próprio irmão viu, né, que o irmãozinho dele que fez o golpe. E a segunda, que eu acho que de fato desmobilizou essa resistência, tanto em nível político, municipal e provincial, quanto militar, foi que Dom Pedro II já tinha zarpado, né, indo de barco para a Europa, e já tinha desistido. Inclusive, tinha dito que não ia fazer resistência. Então, nesse sentido, não houve uma reação contínua, inclusive bélica, na monarquia, na Bahia, em prol da monarquia, por culpa de Dom Pedro II, pela missão dele. Isso eu acho que tem que deixar bem claro, né? Então, o que acontece? Diferentemente dos liberais de São Paulo, ou alguns do Rio Grande do Sul, o Partido Liberal Baiano, na Bahia, era monarquista, né? Então, nós tínhamos federalistas, nós tínhamos gente a favor da separação da igreja e Estado, enfim, mas nenhum era republicano. Então, acho que é bom realçar isso. Um detalhe que eu vou te perguntar, Luiz, é o seguinte: me parece que fica claro para o resto do país, principalmente para o centro de poder do Rio de Janeiro, as forças que vão gravitar em torno dos primeiros presidentes republicanos, que a Bahia tinha essa postura, como você bem colocou, né? E isso, quando surge então o episódio Canudos, que surge logo no governo de Floriano Peixoto já, né? Quer dizer, começa no governo de Floriano Peixoto, que começa com aquele caso de uma revolta contra as novas taxas lá na Vila de Soure, né? Que hoje é Nova Soure. Ali é um episódio que vai ganhando contornos, e aí o sul do país se convence
de que Canudos é parte de uma insurreição monarquista, de uma volta ao passado. Não era, nós sabemos aqui na Bahia que não era isso, né? Que não era esse o ponto central do que fora Canudos, mas aquela repressão duríssima, aquela impossibilidade de negociar qualquer coisa, aquela impossibilidade de conviver com Belo Monte, e até por preconceitos religiosos que havia no positivismo, eu acho que isso pesou. Como é que você vê, logo em seguida, a República, aquilo que marca a nossa história, marca a história nacional hoje, que é Canudos? Pronto, então tem que falar que os primeiros anos da República foi um desastre, né? Acho que até o primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, foi em 1904, né, que ele assume, mais ou menos isso. E meses 4 ou 6, se não me engano. Mas enfim, o Brasil ficou mais de 4 anos no caos. Com a ditadura militar, então foi Deodoro, depois o Floriano. Houve reação da Marinha, com a revolta da Armada, junto com a ajuda de políticos e Força Bélica do Rio Grande do Sul, com Gonçalves Martins, se não me engano, né? E a parte da censura da imprensa também, que no Império nunca houve, pelo menos no segundo reinado, o Pedro II sempre defendeu. Estou lendo aqui um livro sobre o Diário da Bahia, que era um principal jornal ligado ao Partido Liberal, né, que durou quase 100 anos, né, fundado em 1856, por um Demetrio, professor meu, estou lendo por conta disso também. E no início da República já censuraram, não se pode criticar o regime, né? Então a questão de Canudos é o quê? Eu acho que tem duas teses extremistas, no sentido equivocadas. Uma é essa que correu na época, que foi assim, é um grupo monarquista, não sei o quê, ou seja, criou-se um bode expiatório para legitimar, de fato, aquilo sim foi um massacre, e não que falam hoje que Bolsonaro pratica genocídio e tal. Aquilo lá foi, Canudos. E também não é a tese hoje mais vigente, principalmente no meio da esquerda, que não, foi só uma reação da desigualdade social, não. Primeira coisa, Antônio Conselheiro não era um retardado, uma pessoa ignorante, ao contrário, ele era um bacharel em Direito do Ceará, que depois de um problema lá relacionado com a esposa, não sei se foi adultério ou algo do tipo, ele prefere gastar o tempo da vida dele em missão e evangelização. Então era uma pessoa formada, inclusive tem os diários dele, e aí nesse diário que mostra que ele de fato era monarquista, ele tinha consciência daquilo, e ele queria viver pacificamente numa comunidade religiosa. Infelizmente, de fato, quem eram os radicais? Foram os positivistas, os militares positivistas dos primeiros anos, que de fato a relação com a igreja nos primeiros da República foi totalmente anticlerical. Então você pega um povo totalmente religioso, muito católico, e aí cria um governo anticatólico. Então você se torna automaticamente antipovo. Então eles começam a ver o pessoal de Canudos, o bode expiatório para conseguir destruir. Então implementa, por exemplo, a Constituição republicana, questão do divórcio, casamento civil, separação igreja e Estado, expulsaram o ensino religioso nas escolas, enfim, foi um massacre. Foi depois que amenizou com o tempo. Mas, de fato, começaram a querer fazer calote com os comerciantes da região, com a comunidade de Canudos, e o pessoal de Canudos foi pegar o que era deles. E aí começou a se tornar uma guerra. Só que acharam que eram simples sertanejos ignorantes, só que enviaram a expedição policial, tomou pau. Enviaram a primeira do exército, com aquele Moreira César, né? Que ele tinha massacrado... Um personagem... Isso, eu queria contar de triste memória. Depois vamos falar do Desterro, né? Que tem até hoje no isso que eu quero falar dele. Eu acho que a primeira, ou seja, na segunda expedição, na terceira, enviaram para comandar Moreira César. Quem era Moreira César? Ele era um oficial do exército que tinha reprimido uma revolta e massacrado muita gente na atual Florianópolis, que antes era Nossa Senhora do Desterro, ou Desterro, né? Então o que acontece? Chega lá, massacra, leva um monte de gente para as ilhas, né? Naquela região de Florianópolis, cheia de ilhas, a própria Florianópolis é uma ilha, e massacra o pessoal. E ainda, para terminar, muda o nome do ditador da época, aquela Floriano, e até hoje não tiraram. Isso aí, para mim, é ridículo. Há uma discussão viva em Florianópolis nesse sentido. O povo discute lá.
Então Moreira César é enviado para simplesmente exterminar com Canudos, com essa resistência reacionária, não sei o quê, ignorante, religiosa, monarquista, só que ele próprio, o exército dele apanha dos sertanejos baianos, né? E aí depois ainda ele é morto. E a cabeça dele é decapitada e colocada numa lança. Então, no fundo, o governo não queria dialogar. Eles criaram um bode expiatório para conseguir destruir. De fato, os primeiros anos da República foram um desastre, sentido político, de liberdade de imprensa, econômico também, para do encilhamento, né? Os gastos do governo dispararam, enfim, foi um terror a década de 1990 para o Brasil. A República já começou um desastre, né? Não foi um simples golpe institucional. Só para ilustrar ainda Canudos, eu lembro que uma das coisas que está registrada na história de Canudos é que o arcebispado de Salvador, o arcebispado da Bahia, mandou representantes lá para conversar com Antônio Cancelheiro, no sentido sempre de fazer as pazes, de tentar soluções pacíficas, ver quais eram as reivindicações de parte a parte. Enfim, houve todo. Entre os baianos não havia um sentimento anti-Canudos, havia um sentimento de negociar. Eu lembro o Barão de Jeremoabo também tinha uma postura, ele não gostou muito, ele não gostava muito de algumas lideranças que estavam ligadas, o que ele chamava de jagunços e tal, que estavam ligados, residindo em Belo Monte, mas não era uma posição radical, pelo contrário, era uma posição de sempre de negociação e que via, né, que não era assim o fim do mundo nem nada. Houve uma desavença lá na então Vila de Juazeiro, né, por causa daquele primeiro episódio, mas não nada. A Bahia recebeu com espanto essa reação de massacre que veio tanto com Moreira César como com a quarta expedição, essa sim, realmente empregando o grosso dos recursos do Exército Brasileiro, aproveitando que já tinha estrada de ferro até queimadas, é, e realmente massacrando o povo de uma maneira absolutamente condenável. Isso. Então, depois de Canudos, né, de fato, que se tornou uma guerra ideológica, né, inclusive prometeram que quem se rendesse se deixaria vivo, chegaram lá, pegaram todos os homens e degolaram, foi um terror. Mas, enfim, então depois desses primeiros anos de guerra civil, de instabilidade, censura, crise econômica, essa coisa toda, a segunda metade da década de 90 começa a se reestruturar, a se pacificar, principalmente porque o Floriano morre também. E Fernando Peixoto. Então, os governos civis tomam o lugar, né? Então, no caso, Prudente de Moraes, e aqui eu acho que é o Rodrigues Alves, né? Rodrigues Lima, né? Então, os governos civis são. E o que é que interessa na Bahia? Acho que isso é muito importante realçar. No fundo, os políticos da Primeira República e também depois, na Bahia, diferentemente dos outros estados, não houve uma ruptura. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, parece que praticamente todos os políticos do Império foram afastados para uma nova geração de ligados ao positivismo, militares. Em São Paulo, os republicanos tomaram boa parte da força, assim por diante. Já Eu no... até, só permite Diga, interrupção de novo, você falou do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul permaneceu uma ditadura depois de Floriano Peixoto até 1945. O Rio Grande do Sul só vai conhecer um pouco de democracia depois de 1945, porque era ditadura na prática. Os governos Júlio Castilhos, Borges de Medeiros, desse grupo positivista do próprio Getúlio, né, eram governos extremamente ditatoriais, mandavam prender, prendiam, não permitiam liberdade de expressão, tanto que existe essa expressão chimangos e maragatos, era porque os maragatos batizaram de chimangos, mas se falasse isso, ia preso, era perseguido. Então, o Rio Grande do Sul não conheceu a democracia, era realmente. Lá era o centro do positivismo no Brasil, era o polo irradiador, Júlio de Castilhos foi um dos grandes ideólogos, e se manteve assim, essa coisa, porque o positivismo é extremamente autoritário. Isso. Então, só que aqui na Bahia, diferentemente dos outros estados, principalmente, como o Rio Grande do Sul ou São Paulo, os políticos do Império, principalmente do segundo escalão, continuaram ativamente na política. Então, praticamente a grande maioria dos governadores da Primeira República eram políticos do Império, já eram deputados. A questão é,
porque os outros do Império que apareciam mais estavam mais. Ou porque se aposentaram, ficaram desgostosos, como o Conselheiro Saraiva, mas que ele morreu em 1995. Ou é porque, de fato, morreram de velhos, né? O Brás de Cotegipe tinha morrido um ano antes, assim por diante. Então, quais são as lideranças, assim, tanto do Partido Liberal quanto conservador? Então, a gente vai analisar o grande nome que era sucessor do primeiro-ministro, podemos dizer, do Império, o conselheiro Dantas, Souza Dantas, foi o Rui Barbosa. Então, o Rui Barbosa vai até a morte dele, nesses 23, se não me engano, ser a liderança maior política baiana, consegue até aglutinar os outros grupos, mas ele sai do Partido Liberal. Né? Então, vários nomes, como Augusto Guimarães, ele próprio, até mesmo o José Maria Tourinho, enfim, vários que eram do Partido Liberal. O próprio Manuel Vitorino, que se torna governador da Bahia e depois o único vice-presidente baiano que tomou posse e presidente interino em toda a República, era ligado a Rui Barbosa. E do Partido Conservador, que de fato parece que a maioria era do Partido Conservador, o egresso do Partido Conservador, que era o Severino Vieira, que já no final do Império eu estava vendo descobrir isso essa semana. Ele chegou a ser presidente da Assembleia Provincial daqui, como se fosse presidente da ALBA, né, de hoje. E era ligado ao conselheiro Junqueira, né, e o Luiz Viana, que é o governador, ele era ligado a Cotegipe. Então, meio que ele assumiu o poder de Cotegipe. Né? Tanto que eles são mais ou menos da mesma região. Cotegipe era de Barra, o Luiz Viana, o conselheiro Luiz Viana era de Casa Nova, todos no Rio São Francisco. Então, esses nomes, eles continuam no Império. O próprio Seabra, tantos desses outros, José Marcelino, todos eram do Partido Conservador. Então, eles continuaram na política. O próprio José Marcelino também, assim por diante. O Aurélio Jupinho, né, que era casado com uma das filhas do Barão de Cotegipe. Então, não houve uma mudança. É por conta disso que continuou monárquica. Né? Os nomes do Império continuaram, não foram expurgados. A questão é que houve uma mudança geracional, de fato. Né? Mas, enfim, então, começam a ter várias brigas entre os egressos do Partido Conservador Liberal, que tinham também várias alas. E aí o governo Luiz Viana foi perturbado, termina, acho que em 1902. Depois dele tem o de Severino Vieira, que finalmente o Severino Vieira consegue unificar a política baiana. Ele consegue finalmente despersonalizar um pouco e criar o Partido Republicano Baiano. Então, a primeira experiência, podemos dizer, da Bahia mais unificada. Tanto que ele consegue indicar como ministro, ele próprio se torna ministro depois, e ele é um dos poucos casos, desse período pelo menos, onde consegue fazer um sucessor sem ter ruptura, que é o José Marcelino. Qual o problema todo? Em 1907, há a cisão, tanto que o evento histórico é esse. Tem até um livro, A Cisão, 1907, do Partido Republicano Baiano, PRB. E por quê? Porque o José Marcelino quis indicar o Araújo Jupinho e o Severino Vieira não quis. E o Severino Vieira parece que tinha um temperamento difícil. Então foi aí que se aproveitou Seabra, que Seabra estava marginalizado. Ele era muito ambicioso, mas não tinha espaço. Ele era um professor da faculdade lá de Recife, de Direito, e ele percebeu o seguinte: olha, eu tenho que puxar saco dos donos do poder lá no Rio de Janeiro, na capital, para conseguir ter meu espaço aqui. Né? Ele começa a procurar setores, digamos assim, mais progressistas, que na época, por exemplo, era a Escola Politécnica, que a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito eram, digamos assim, mais conservadoras, os redutos de formação de pessoas políticos conservadores. Já a Politécnica sempre teve esse ar, nesse período inicial, mais progressista, com Arlindo Fragoso, então, que foi chefe de gabinete, se não me engano, secretário de governo do primeiro governo de Seabra. Então, o que acontece? Existe, em nível Brasil, uma retomada dos governos civis, só que os militares, no início do século XX, retomam a ideia de absurdo: não, vamos voltar para a política. E aí eles colocam Hermes da Fonseca, tanto que existe a campanha civilista entre Rui Barbosa, defendendo um governo civil, e ele já estava mais conservador na época, né? Porque na época do Império ele estava, digamos assim, era liberal até demais, versus Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca ganha, e ele começa a fazer
você vê que é sangue ruim, as políticas salvacionistas. Então ele alegava que as eleições estaduais tinham fraude, etc. Então, mas sempre era fraude quando o partidário dele perdia. Então ele começa a derrubar os governos, primeiro é o de Pernambuco, né, de forma destacada, e depois na Bahia. Então Seabra sai candidato em 1911, perde a eleição, e aí o que acontece? Ele pede para o amiguinho dele, o Hermes da Fonseca, que era sobrinho do da Fonseca, para fazer uma intervenção militar. Então tem um chamado bombardeio de Salvador, no iníciozinho de 1912, e que o Palácio do Rio Branco hoje, né, que é o antigo Tomé de Souza, pega fogo, um monte de residência, e parece que mesmo a imprensa também pegou fogo, um monte de coisa pegou fogo, foi um terror, foi uma humilhação. Tanto que o Barão do Rio Branco, conta-se, viu, que o Barão do Rio Branco, que ele é de família baiana, o pai dele era baiano, o Visconde do Rio Branco, ele ficou tão desgostoso que em questão de meses morreu, porque ele gostava muito da Bahia. Tanto que ele que pediu para Hermes da Fonseca fazer o cessar-fogo. Então Seabra consegue, a partir da bucha de canhão mesmo, literalmente, assumir o governo na Bahia e implantar o governo progressista. E aí que ele faz a dita Avenida 7, por exemplo, que derrubou a Igreja das Mercês, né? Derrubou a Igreja de São Pedro, que era muito antiga, e não derrubou a catedral na época, porque não tinha dinheiro. Rosário de João Pereira também foi derrubada e refeita. Isso, a Igreja do Rosário, isso. Assim por diante. Então, de fato, ele pegou essa experiência quando ele era ministro, na época do Hermes da Fonseca, e quando morava no Rio de Janeiro, e viu as experiências no Rio de Janeiro do prefeito Pereira Passos, as chamadas picaretas do progresso, que era também engenheiro. Então, o Rio de Janeiro hoje tem quase nada do período colonial, pelo menos em conjunto arquitetônico, por conta desse prefeito, né? Tanto que Salvador, nesse sentido, acho que é a cidade no Brasil que tem mais em termos de conjunto colonial. O Rio de Janeiro perdeu por conta desse prefeito em 1906, se não me engano. Então, ficou esse período muito difícil, o período seabrista, de fato. A Bahia perdeu destaque em nível nacional, porque qual era o problema todo? A Bahia nunca teve um dono. Tanto que, como a gente falou no episódio anterior, existia um equilíbrio entre o Partido Liberal e o Conservador na Bahia. Nenhum dos dois conseguia dominar de forma definitiva aqui. E o Seabra buscou dominar e conseguiu durante um tempo, com apoio do governo federal. Só que o preço disso foi a Bahia perder o prestígio que tinha, tanto que não conseguiu mais indicar ministros. A Bahia sempre conseguiu indicar, na época eram só 6, 7 ministros. Então, a Bahia, que sempre teve pelo menos um ministro, perde em todo o período seabrista. Então isso é um indício concreto para mostrar que nós perdemos. Então, há também a crise econômica e ele coloca como sucessor o governador Muniz de Aragão. Por que? Aí fala, porque ele era pau mandado. Por que ele era pau mandado? Porque, de fato, o Seabra pegou ele bem jovenzinho, acho que na época até da faculdade, que ele acho que fez até a escola politécnica, se não me engano, não tenho certeza, ou direito, foi direito. E o padrão jovem, por conta disso, ele formou uma nova geração. O próprio Otávio Mangabeira também surgiu aí com Simões Filho, só que os dois rompem, que eles começam a ver que Seabra começa a ficar alucinado. E um dos momentos do ápice do seabrismo, acho que foi em 1915, isso, ou 16, que passa uma lei estadual, olha para você ter uma noção, onde não existiria mais eleição municipal. Todos os prefeitos ou intendentes na época seriam indicados pelo governador. Então você vê que democrático não tinha nada que esse povo progressista tanto clama. Então tem o sucessor dele, Muniz de Aragão, que tem um governo assim, desastroso, quando a Primeira Guerra Mundial ele também era muito centralizador nesse sentido, não tinha tino político. E então, qual é o problema? O governo federal se tornou omisso. Hermes da Fonseca sai, só que o governo continuou omisso. Então o que acontece? Rui Barbosa começa a falar assim, não, se a capital, Salvador, e a capital Rio de Janeiro não conseguem dar conta do recado, vamos ter que clamar a ajuda do sertão, porque se em Canudos os sertanejos fizeram uma reação conservadora à ditadura republicana, positivista, maçônica, talvez a gente consiga isso de novo, porque forçando
um levante popular sertanejo, que o Seabra, infelizmente, enviava policiais no interior da Bahia, no sertão, não para pacificar, e sim para gerar discórdia, para enfraquecer o interior e sempre favorecer os coligionários dele. Então ele comunica, então, Rui Barbosa e com Simões Filho, que já estava do lado da oposição, 3 coronéis para ajudar nesse processo, principais, cada um ligado a uma região. O Marcelino de Souza, daquela região de Maracás, Jequié, assim por diante. O coronel João Duque, de Carinhanha, que tinha uma influência grande no Rio São Francisco, principalmente no Médio São Francisco. E o legendário coronel Horácio de Matos, da Chapada Diamantina, né, que nasceu em Macaúbas, mas que ele acabou se instalando por conta desse conflito em Lençóis posteriormente. Então, o que acontece? Então, eles começam a organizar e existe a chamada reação sertaneja. Porque é aquela coisa, se o próprio governo, o próprio Estado, agride de forma constante, gerando miséria, insegurança e mortes, a própria população vai ter que, a própria sociedade vai ter que se virar. Então, eles criaram a reação sertaneja em 1919, né? E a partir disso, e tem o Manuel Alcântara, que era o assessor de Horácio de Matos, era um médico muito inteligente e rico, foi até deputado estadual depois. Mas voltando, eles criam essa reação sertaneja e começam a invadir. Então, o João Duque, ele vai em direção a Juazeiro, o Márcio de Souza vai à região de Nazaré, das Farinhas, nessa direção, e o coronel Horácio de Matos vai em direção a Lençóis, toma Lençóis, né? E, posteriormente, quando eles estavam já indo em direção a Salvador, aí tem a intervenção federal. Infelizmente, o presidente Epitácio Pessoa foi omisso nesse sentido, ele foi moderado até demais, não depois o Moniz Aragão e o Seabra, e o estopim disso, porque qual foi o estopim? Seabra quis voltar a ser governador pela segunda vez. Então, só que conseguiu enfraquecer finalmente. Então, voltaram às eleições municipais e enfraqueceu o poder se abrir o exterior da Bahia. Então, foi a partir daí, da própria reação do povo sertanejo do interior da Bahia, que as liberdades baianas foram garantidas, e não porque o governo estadual, o governo federal deram. Aí eu queria que você citasse o caso também de Ilhéus, que eu acho que é muito interessante nesse ponto. Exatamente, para a gente acabar essa década de 1910, né, termina com a reação sertaneja, mas antes você tem 2 episódios marcantes da história da Bahia. Um é a Guerra do Sequeiro do Espinho, que é uma espécie de confrontação, porque Ilhéus, no começo da República, ela tem a figura do coronel Adame de Sá como prócere do conservador e não só conservador, né, eu acho que até do bom senso mínimo que se podia ter naquela região de Eldorado, que estava se transformando no Eldorado do Cacau, que tinha todas aquelas questões ligadas à emancipação de Itabuna e tudo mais, de Tabocas, né, que vai se transformar em Itabuna em 1906, por decisão de Adame, né, que Adame era o prefeito, Adame de Sá, de Ilhéus, eu entendo de Ilhéus, e decide fazer esse acordo com Itabuna, né, contra as forças pessoístas do Antônio Pessoa, que era do Partido Liberal na época do Império, eu descobri essa semana também. Ele tinha sido promotor em Canavieiras, e aí contava um monte de história dele e tal. Depois ele vai pagar o Borges de Barros, que era aquele memorialista, digamos assim, com fama de historiador, para fazer uma história de Ilhéus em que ele aparece como o bonzinho e tal, o amigo dos pobres, o defensor das coisas boas, né? Mas esse povo promoveu a hecatombe de Olivência, quem promoveu foram os pessoístas, que foi um massacre terrível lá no início do século XX. Depois, inclusive, depois desse massacre, a Olivência não se recupera e é reincorporada, perde a condição de município que tinha ganho em 1759. E há, então, uma união entre o Antônio Pessoa e o Misael Tavares, que também vai ser intendente de Ilhéus, que era um homem do povo que se fez sozinho, né, filha de uma índia e tudo mais. Self-made man.
É, isso aí depois ele vai Meu encampar. bisavô conheceu, disse que era muito extravagante. A casa dele, inclusive, de mau gosto, a questão do luxo. Na mau gosto era, acho que o Henrique Alves, que era adamista, que era o coronel negro, né? Henrique Alves de Itabuna, que era o adamista de Itabuna, ele foi o único que teve uma casa térrea e não tinha piano na casa. O costume era botar piano de cauda que ninguém sabia tocar, mas era só para dizer que tinha um piano de cauda. Tinha que abrir as paredes para entrar o piano de cauda na casa, era um problema. Mas o que acontece na Guerra do Sequeiro Espinho? Então, Misael nessa época de Moni de Aragão, o Misael e o Pessoa estão com Ilhéus na mão, mas Itabuna está ainda com os adamistas. Itabuna tinha se permanecido, até pela figura de Henrique Alves, que era um homem extraordinário também, foi um dos grandes homens. E aí eles decidem, Misael, que é isso, porque ele se vai se tornando dono de terras, expulsar todos os adamistas da região, tirar as fazendas dele. E prometem aos burareiros, chamados burareiros, que era aquele pessoal que trabalhava por empreitada, que ele vai dar terras a eles e tal, se eles pegarem armas para tirar os adamistas da região. Era esse. E ainda convoca os cauaçus, que hoje estão querendo ressuscitar aí como heróis, como, né, homens do povo, mas que na verdade eram bandidos, né, que o Marcelino de Souza tocou de Maracás, foram parar em Jequié, onde aprontaram as das suas, e foram contratados como jagunço mesmo, jagunço, pessoal ligado ao banditismo mesmo, que fizeram as maiores barbaridades na Guerra do Sequeiro. Botavam fogo, matavam todo mundo, era uma coisa horrível. E aí eles assaltaram o tiro de guerra em Itabuna. Tudo isso os chamados pessoístas, Antônio Pessoa, e que eram grandes apoiadores desde o início de Seabra. Agora foi o Seabra que fez o pessoísmo tomar conta da intendência de Ilhéus, foi óbvio. Inclusive, ele fornecia armas. E aí houve um apelo, mande umas forças públicas, né? Como você mesmo disse. As forças públicas se transformaram imediatamente em forças atacantes. Mas a reação foi tão forte. O pessoal, os adamistas tinham tal brio, e foi uma questão de brio, de heroísmo mesmo, que conseguiram fazer o contra-ataque. E aí, quando acontece o contra-ataque, o próprio Antônio Pessoa manda o telégrafo para Salvador, mande tropas. Aí, o próprio Seabra usa seus contatos no governo federal para ter a intervenção do governo federal nisso, para que realmente acabasse a Guerra do Sequeiro, mas depois de milhares de mortes, foi uma guerra muito sangrenta. E outro episódio que eu gostaria de lembrar são as greves operárias de 1817 em Salvador. Elas foram realmente... 1917. 1917. Né? Que era o grande setor operário de Salvador, era a indústria têxtil. Tinha a fábrica de Luiz Tarquínio, Empório Industrial do Norte, tinha a fábrica lá de São Brás, lá em Plataforma, né? E outras fábricas menores. Essas eram as duas principais desse período. Então você tinha uma indústria têxtil muito forte, que era a base econômica de Salvador nesse período. Tinha Ilhéus com cacau, Cachoeira com o fumo, né? Com o charuto. Cachoeira é a região, né? Até Cruz das Almas e tudo. Eram as bases mais fortes. O sertão continuava aquele processo que a gente já falou aqui, do problema da continentalidade, né? A questão a ferrovia não chegou ao sertão, e não chegando, o frete era muito caro, e o boi evoluiu, aí você só vendia couro, então faltava a monetização do sertão por conta dessa continentalidade que não era vencida. Né? O Extremo Sul ainda era muito isolado, Porto Seguro era um isolamento completo, Porto Seguro só vai sair do isolamento na década de 1970, quando é descoberto o turismo e aberta a estrada. E o sertão sofrendo, né? O sertão realmente sofreu muito nessa época. Feira teve algum desenvolvimento, mas era comercial ainda, não era industrial. Então a indústria tinha em Valência, que era a antiga, que já tinha desde meados do século XIX, foi uma das primeiras, foi a primeira do Brasil, mas o número de operários é muito grande em Salvador. E aí o Moni de Aragão se torna um defensor dos operários, né, contra as classes, né, privilegiadas. Né? Imagina o Luiz Tarquínio privilegiado, um homem que
também era um self-made man, um homem pardo, né? Um homem que começou com o próprio esforço, fez a primeira Vila Operária da Bahia, foi ele que fez. Depois, claro, São Brás também teve Vila Operária. E ali houve todo. Aquela greve foi violenta e já tinha infiltração de pessoas ideológicas e que trabalharam com o governador. Só que aquilo inviabilizou, acabou que conseguiram todas as reivindicações, Cosme de mas Faria surge nesse período. também. É a época do ceabrismo, o ceabrismo era popular em Salvador. O populismo pegava Era aquela pesado coisa lá. dos descamisados e tal, que depois o Perón vai. O Seabra é um precursor daquilo. Né? Então a greve operária consegue, mas Salvador estagna. Tanto que Salvador chega em 1920, no censo, 1920, com 200 e poucos mil habitantes, e permanece com os mesmos 200 e poucos mil habitantes em 1940. Quer dizer, o país cresce enormemente a população nesse período, e Salvador continua com a mesma população. Salvador não se desenvolve, Salvador não sai do lugar. A cidade ia do Santo Antônio do Carmo até a Graça e continua indo do Santo Antônio do Carmo até a Graça. Ela não passa disso. Né? Quer dizer, o Rio Vermelho era um subúrbio e tal, não tinha. O Brotas era um subúrbio, era rural praticamente, e continua. Chacras. A retomada industrial só se dá a partir de 1940. E nesse meio tempo também eu queria chamar a atenção, Luiz, que a gente já vai discutir isso adiante, que eu gosto muito de ver essa parte econômica, mas essa parte do povo também. E nessa reindustrialização, a cidade não tinha recebido nenhum planejamento para crescer. Então ela não tinha onde alocar essa mão de obra nova que vinha para essa nova industrialização dos anos 1940, que vai se concentrar na Península de Itapajipe, e aí ocorre o fenômeno Alagados. Que aí nossa santa dulce dos pobres é que vai socorrer aquela gente, muitas vezes, viu? De um massacre. Muitas vezes se tentou massacrar aquele povo e a nossa santa dulce dos pobres se colocou entre o Estado e aquela gente heróica também, porque a ocupação de Massaranduba, de Mangueira, do Uruguai, do São João do Cabrito, um pedaço do Lobato, foi heróica. As pessoas tinham um heroísmo porque elas queriam trabalhar, mas a cidade não tinha estrutura, a cidade não tinha transporte público, os loteamentos não surgiam, o único loteamento era a cidade de Palha, que hoje é a cidade nova, o resto todo não existia, nem a Liberdade começa nos anos 1940 também. Até então a Lapinha assim, era quase suburbana, para ter uma ideia. A Lapinha era um pequeno núcleo, né? Nesse período. E no interior as coisas acabam. Há uma pacificação em função da Guerra Seca do Espinho, como há a pacificação também da Chapada, em função aí que você vai falar. Eu vou deixar você retomar agora e já vai falar da transição para Góes Calmon e tudo mais. Há um acordo com Horácio de Matos, acaba em acordo, ele acaba ficando e há uma pacificação da Chapada sob Seabra, com desconfianças ainda, mas sem mais aquela coisa do Seabra mandar a polícia para ser força atacante. É isso. Na reação sertaneja, depois que o Horácio de Matos, né, que começa em 1919, né, vai até 1920, o Seabra envia forças policiais para detonar Lençóis, para destruir e matar, inclusive, Horácio de Matos. Só que Horácio de Matos conseguiu reagir e ganhar todas as batalhas. Inclusive, ele se torna lendário por conta disso, como se fosse corpo fechado. Né, que ele reagia bravamente, até quando acabava a bala, ia lá para conseguir. Enfim. E aí o governo federal, há uma intervenção do governo federal. Horácio de Matos nem queria a paz. Ele falou, não, tinha que invadir Salvador e restaurar a Bahia. Só que começou a ver os aviões, aí falou, a gente vai ter que conversar com o governo federal, né? E aí fizeram um tratado de Lençóis, onde vários municípios da Chapada teriam acesso direto ao governo federal, então seria um estado dentro de um estado, podemos dizer, na prática, né? Não oficialmente. E com isso o seabrismo perde força. Como você mesmo disse, há essas revoltas operárias, principalmente por conta da subida dos preços, a Primeira Guerra Mundial foi muito ruim nesse sentido, e Moni de Aragão não conseguiu, o governador, resolver esse problema. Então, de fato, houve um desgaste. Seabra quis voltar, custe que custar, para o terceiro mandato na prática, né? O primeiro dele, o segundo sucessor dele, Moni de Aragão, e o terceiro dele de novo.
né? Então, ele vai até 1923, só que com diversas derrotas políticas. E aí, qual a sacada dele? Assim, e ele, para piorar, ele sai candidato em 1922 para presidente, com a reação republicana, para vice-presidente, reação republicana. Nilo Peçanha, lá do Rio de Janeiro, para presidente, ele para vice. E o argumento era esse, que tinha que fazer a revolução, que não sei o que das oligarquias, que o povo, inclusive excitando, que mesmo, para que os militares fizessem revolta. Chegou nesse ponto, chegou até algumas pequenas revoltas no Brasil por conta disso. Tanto que o Moni de Aragão tinha esse problema, que começava a insuflar também rebeliões militares. O primo dele, Moni Sodré, que depois se tornou senador também. Então eles tinham esse veio revolucionário bem forte, porque era o poder custe que custar, nem que tenha que destruir o país. Então quem ganha nas eleições de 2022 é o Arthur Bernardes, mineiro, bem conservador, e que inclusive teve que segurar um monte de rebelião aqui, assim por diante, no Brasil inteiro. Aí o que acontece? Seabra fica com medo porque Arthur Bernardes nomeia como ministro Miguel Calmon, que era representante da classe conservadora, etc. e tal, e que Bernardes tinha enfiado na cabeça: vamos acabar com o seabrismo. Então, o que é que o Seabra faz? Não, vou pegar o irmão do Miguel Calmon, que não mexe em política, que era o Francisco Marques Góes Calmon, que era banqueiro, advogado, ex-aluno dele. Não, eu vou colocar porque o Miguel Calmon não vai ser contra, e ele também tem a chance de não me trair, né? E o irmão mais velho desses três era Antônio Calmon, que era de fato, parece o articulador político, se tornou deputado federal. Inclusive, essa da militância, tinha os chamados negros de Calmon, eram os militantes dele nessa parte política em Salvador, que é muito popular nesse sentido. Enfim, só que acontece o quê? Góes Calmon não trai o irmão dele, né? Os irmãos, os dois, o Miguel e nem o Antônio. E aí, Seabra fala: tá bom, se for para perder, que seja até o fim. Só que acaba que há uma intervenção federal para garantir pacificação nas eleições, e com isso, até vários ex-seabristas, como o coronel Frederico Costa, né, que ele tinha várias terras no atual bairro da Vila Laura. Laura era filha dele, né? Só esclarecendo, ele teve mais de uma filha chamada Laura. Ah, é? Ah, não sabia dessa, não. Mas, enfim... Tá aqui no programa, quem quiser ver, o programa História dos Bairros aqui no canal, de História dos Bairros de Salvador, explica isso, que a esposa era Laura e tinha mais de uma filha Laura. Dá até o nome das Lauras lá. Ah, legal. Então, vários ex-seabristas mais conscientes assim: não, a gente não pode ser incendiário. Então o próprio Frederico Costa, o próprio coronel Antônio Pessoa colocaram assim: não, a gente vai ter que aceitar essa mudança. Então Góes Calmon, né, Francisco Marques Góes Calmon, é eleito e toma posse em 1924, restabelecendo uma unidade, uma pacificação na Bahia. Tanto que há uma retomada econômica, de certa forma, né? Há uma reorganização do sistema educacional, tanto que ele chama Anísio Teixeira para ser secretário dele de educação. Na época, Anísio Teixeira não era esquerdista como se tornou depois, pois ele era muito católico, né? Tanto que pensou em ser jesuíta, assim por diante. E diversos outros. De fato, o governo de Góes Calmon, até o pessoal esquerdista reconhece que ele se esforçou para desenvolver a Bahia, principalmente nessa parte educacional e da segurança. Mas, enfim, o que acontece? Ele consegue unificar em três grandes grupos: os mangabeiristas, que eram, digamos assim, os que tinham se despedido de Seabra no início do seabrismo, e que não queriam dialogar com os outros. Era realmente meio radical nesse sentido. Então seria Simões Filho, os irmãos João Mangabeira, que entrou na política por conta do coronel Adame, o Otávio Mangabeira, né, que depois vai ficar muito importante, né, na política baiana, e que é mesmo? Braulio Xavier, assim por diante. Mas enfim, o segundo grupo, os ex-seabristas, né, principalmente Coronel Pessoa, Coronel Frederico Costa, era mais poderes locais. E os calmonistas, que de fato seriam membros até do meio da nobreza e tinham um nível intelectual bom,
Então, além dos três irmãos, Calmon, né, o Antônio, Francisco e Miguel, a gente tem o Vanderlei Pinho, né? Então, que se torna depois o futuro prefeito de Salvador e também escreveu vários livros importantes, neto do Barão de Cotegipe e filho do ex-governador Araújo Pinho. Então, existe uma restauração baiana, consegue emplacar ministros novamente, né? Tanto que no governo Washington Luiz, né, presidente brasileiro lá de São Paulo, Mangabeira se torna ministro das Relações Exteriores e há a restauração, digamos assim, a reestruturação do Partido Republicano Baiano, o novo PRB. Então, de novo, começa a ter uma unidade política, pacifica-se a questão dos conflitos internos, e a partir disso há uma retomada da força em projeção nacional. Aí o que acontece nesse período do governo Góes Calmon, que é muito importante a nível nacional, que acho que é uma das explicações porque os comunistas odeiam o coronelismo e os coronéis. A chamada Coluna Prestes. O que acontece? Antes da Revolução Russa Soviética, em 1917, os movimentos de esquerda aqui eram assim, anarquistas, né? Alguns socialistas assim ligados a Proudhon, né? Que eram assim não marxistas. Né? Proudhon era um filósofo socialista francês do século XIX, que o Marx não gostava dele, inclusive. É somente com a União Soviética, de fato, que o comunismo começa a ter uma organização muito forte aqui e uma influência externa, inclusive com o veio militar. Então, assim, digamos assim, começam a ter dissidentes dentro do Exército Brasileiro. Então, o Luiz Carlos Prestes é um dos principais nomes. E existe uma rebelião em São Paulo, né, na década de 1920, e a ideia era, de fato, fazer um golpe militar para conseguir instaurar um regime democrático, aquele papinho todo, mas tinha influência, sim, soviética. Só que é o problema todo, o exército brasileiro não consegue dar conta, porque ele faz a Coluna Prestes, né, que seria esse exército revolucionário, a tática de guerrilha. Então, eles tocam terror, saqueiam, tudo que o povo tinha um medo desse pessoal. Foi muito o povo não tinha adesão. Foi muito parecido com o cangaço. Muito com o parecido. cangaço, muito. Isso. Inspirou o cangaço, inclusive, porque eles chegavam na cidade e tomavam tudo. Roubavam tudo que tinha na cidade, pegavam tudo. Isso. Sabe o que fazia? É isso aí. Esse o livro Chefe Horácio de Matos tem um capítulo só sobre a Coluna Prestes. Aí mostra que eles chegavam na cidade, pegavam todas as comidas, armamento e tal, provisões, e falavam assim, davam uma declaração assim, não, quando ganharmos o governo, nós iremos pagar. Aí tava lá. Ou seja, roubavam na prática. Então, o próprio Carlos Prestes ficava frustrado, não há adesão popular. Não há adesão popular. Então, eles começaram a saquear o entorno da Bahia inteiro, passando por São Paulo, Centro-Oeste, indo pelo Nordeste, pelo Ceará, Maranhão, assim por diante, e vão descer para a Bahia. E nem as forças policiais, e nem o Exército Brasileiro davam conta. Então, o que é que o governo federal falou? Ele comunicou com o coronel Horácio de Matos e os coronéis da região, e aí entra aí o coronel Franklin de Albuquerque, das de Pilão Arcado e de Remanso no Rio São Francisco, o próprio João Duque também, o coronel Horácio de Matos, Marcelino de Souza também, se não me engano. Vários coronéis. Autorizando, vocês agora estão autorizados para defender a legalidade, porque nós não estamos dando conta. Se continuar assim, o Brasil vai entrar no caos e o risco disso aqui virar uma revolução alta. E aí criaram os chamados batalhões patrióticos. Então a Coluna Prestes, que não tinha praticamente derrota nenhuma, quando adentraram no sertão baiano, principalmente na Chapada Diamantina e no norte de Minas Gerais, começaram a levar uma surra enorme. Tanto que se você for olhar no mapa, né, do trajeto da Coluna Prestes, quando eles passam na Bahia, até o norte de Minas, né, eles começam a fugir de volta. Tanto que a tropa do coronel Horácio de Matos, para ter uma noção, eles perseguem até a Bolívia. Chega um ponto nesse livro interessante que tinha até uns jagunços colorados demais que tinham invadido a Bolívia para pegar o Luiz Carlos Prestes. Não, vamos pegar. Ela falou, não pode, daria problema diplomático. Então, quem conseguiu evitar um golpe militar com ranço, sim, socialista comunista, foram os coronéis baianos.
Coronel Horácio de Matos, Franklin de Albuquerque e tal, batalhões patrióticos, coisa que o exército brasileiro, nem as forças policiais conseguiram. Então você vê que, de novo, eles que salvaram, garantiram as liberdades, né, e o regime, digamos assim, de direito democrático, com todas as perfeições, mas melhor do que uma ditadura militar com veio esquerdista. Então é por conta disso que a esquerda odeia muito o Coronel Horácio de Matos e o coronelismo. Mas voltando aqui, então há essa reunificação, essa pacificação da Bahia, essa instabilidade jurídica de conflito interno acaba, porque Góes Calmon, nesse sentido, era muito conciliador, ele buscou aprovar reformas também, né? E coloca como sucessor dele o Vital Soares, que era sócio dele na escola de advocacia, amigo de vários anos, e eles conseguem também eleger, em 1930, como vice-presidente do Brasil, o próprio Vital Soares, que assumiria como governo o Pedro Lagos, Senador Pedro Lagos, sucessor de Severino Vieira, e o Severino Vieira era do Partido Conservador no início, então você vê uma tradição política nesse sentido, e o presidente seria o Júlio Prestes de São Paulo. Né? E o combinado, você vê, tem os livros mais recentes, tem esse aqui, Um As na Mesa do jogo, acho que é Jonas Brito, é pela Edufman, que fala o seguinte: a negociação era o seguinte, os baianos apoiariam o Júlio Prestes, o vice-presidente seria Vital Soares, e em 1934 eles apoiariam como presidente Miguel Calmon. Ou seja, a Bahia, que anos antes, até 1923, estava no caos total, na humilhação política, econômica, guerra civil e tal, em questão de 7 anos, conseguiu até eleger um vice-presidente, e em 10 anos, ou seja, em 1934, conseguiriam emplacar finalmente o presidente da República com grande força. Isso que acontece, os mineiros com os gaúchos, né, Getúlio Vargas, no caso, a chamada Aliança Liberal, não aceitam o resultado e dão um golpe militar. E João Pessoa, e João Pessoa da Paraíba também. Isso. E abortam totalmente essa restauração baiana que foi feita e que, de fato, foi muito rápido. Ou seja, nos poucos momentos que na Bahia conseguiu-se uma pacificação, houve um destaque nacional. Seja com a unificação de Severino Vieira no início do século XX, e seja principalmente com essa restauração conservadora com Góes Calmon. Né? Então, essa questão da conciliação e impedir qualquer projeto de poder que queira criar um monopólio, uma ditadura política de um grupo político na Bahia, nunca deu certo, sempre afundou o nosso Estado. Então, em 1930 há esse golpe militar. E qual é o ponto todo? Da mesma forma que no 15 de novembro de 1989 não tinha nenhum republicano aqui na Bahia para assumir o governo, em 1930 foi parecido, porque o único que tinha aderido, que já estava no ostracismo político, já tinha 6 anos, era o Seabra, que apoiou Vargas, nesse sentido, mais por conveniência. Ele não foi nomeado. Depois vai voltar contra, vai ser até exilado por Vargas, né? Isso. Tanto que é o único, sabe qual cargo que Vargas tinha dado para Seabra? Era de alguma coisa assim, juiz para perseguir os antigos políticos do antigo regime. Eu falei, não vou ficar caçando meus antigos colegas, não. Aí renunciou ao cargo. Então, Vargas, nesse sentido, era um terror. Então, não teve uma adesão revolucionária. Inclusive, no golpe de 1930, militar, que de novo os militares deram um golpe, o fronte bélico aqui na Bahia estava Lagoinhas, o Coronel Horácio de Matos de novo foi reconvocado para reagir, inclusive ele tinha homens. Eles estavam segurando a onda. O problema é que o pessoal de São Paulo e do Rio, infelizmente, em questão de semanas, perderam a guerra e já era fato consumado. Mas ainda estava tendo guerra aqui na Bahia, estavam segurando a onda. Horácio de Matos conseguiu, digamos assim, dar forte resistência. Mas voltando aqui. Então, eles nomeiam, por exemplo, um dos interventores, que já não seria mais eleição, né, já que era uma ditadura, o Arthur Neiva, que até estudou num colégio que era da minha família, Ginásio São Salvador. Que o Arthur Neiva, ele era médico, ficou lá muito tempo em São Paulo e colocou ele. Quem de fato trabalhava, que era secretário pessoal dele, era o Bernardino de Souza. Não ligava muito para a política, mas ele que construiu o Estudo Histórico, o prédio hoje, né, que fica na Praça da Piedade, a atual OAB também, que na época era a Faculdade de Livre de Direito.
Então, ele, de fato, era uma pessoa que trabalhava bastante, né? Então, o que acontece? Vargas pede para conversar com Horácio de Matos, não, um emissário, para ele desarmar. Foi Bené Barbosa, né, que fala sobre a questão do desarmamento, hoje no Brasil. Ele cita muito esse caso. Foi a primeira vez que eu escutei esse caso, anos atrás, 2015, na palestra dele. E isso daí melhor depois. Que ele falou, o primeiro processo de desarmamento em março do Brasil que deu errado, e sempre deu errado, foi esse do Horácio de Matos. Que foi o quê? Termina a Revolução, esse golpe militar de Vargas, e Vargas pede para conversar com o Horácio de Matos. Horácio de Matos, vamos pacificar o sertão, você está tendo, digamos assim, violência, mas tem que desarmar vocês. Toda a população do sertão tem que desarmar. Acho que foram dezenas de milhares de fuzis entregues. Então, Horácio de Matos, de fato, comprou a ideia, acreditando que Getúlio Vargas cumpriria o acordado de não criar intriga, guerra civil de novo no sertão, que não aguentava mais. Só que quando o último vagão de trem que levou as armas saiu, ele foi imediatamente preso. Então, ele foi preso aqui em Salvador, e depois disso, só que o interventor, que era o Arthur Neiva, gostava dele, o Bernardino de Souza também, principalmente, porque toda vez que ele pedia para ajuda financeira, para essas campanhas de construção de estudo histórico, da Faculdade de Direito, assim por diante, Horácio de Matos sempre contribuiu, né? No livro dele, organizado sobre ele, na Consuelo Pondé de Sena, né, sobre o Bernardino de Souza, menciona esse episódio. Então, eles libertam Horácio de Matos, junto com os outros coronéis que tinham sido presos injustamente. E aí Vargas, ninguém sabe até hoje, mas provavelmente foi Vargas e os militares que ficavam chateados, mataram Horácio de Matos, mandaram assassinar Horácio de Matos nas costas. Então o cara chegou lá, assassinou, e depois o homem apareceu morto, que tinha sido assassinado, queima de arquivo. E essa interventoria do Arthur Neiva, junto com Bernardo de Souza, por conta dessa falta de espírito revolucionário, né, foi demovido. Então, os primeiros anos, até 1932, 31, 32, foi, de fato, caótico aqui. Mesmo motivo de 1989, não tinha republicanos, da mesma forma que não tinha um revolucionário em 1930 aqui. Não tinha varguistas. Então, eles tiveram que... Não tinha isso, varguistas. Então, nem tenentistas. Então, eles tiveram que trazer um tenente de 26 anos de idade, chamado Juraci Magalhães, lá do Ceará, para poder comandar isso aqui. Então, no início, Juraci Magalhães quis botar para ganhar, podemos dizer, né? Vou acabar com o coronelismo, acabar com todos os políticos, vamos implantar a revolução. Só que ele viu que tanta resistência, que isso é um caso muito interessante, que ele próprio foi, digamos assim, absorvido. Ele não absorveu, assimilou os coronéis, os conservadores, podemos dizer. Ele que foi absorvido, tanto que praticamente todos os filhos dele se casaram com filhos das elites locais, que ele se dizia combater. E, ao mesmo tempo, houve a chamada concentração autonomista, ou seja, Otávio Mangabeira, como eu disse, que era aliado do Góes Calmon e depois ministro das Relações Exteriores, ele consegue reunificar a Bahia, porque os Calmons tinham morrido de velhice, né? Eles tinham uma saúde frágil, os três irmãos, no início da década de 30, e ele que se tornou a liderança dessa reação junto com Simões Filho, e o Seabra também se juntou. Então, ele foi exilado 2 vezes por Vargas, uma no início de 1930, com o golpe, e outra no Estado Novo. Mas quando houve uma reabertura democrática por conta da Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, eles se organizaram, a oposição, para ficar contra Vargas. Então, primeiro tiveram o nome LASP, né? Liga, alguma coisa assim, mas no fundo a sigla significava Liga dos Amigos de São Paulo. Entendeu? No fundo era para poder dar uma crítica indireta, um protesto indireto contra o governo varguista. Mas depois eles mudaram para concentração autonomista e ficou o nome. Os autonomistas, tanto após na década de 50 e 60, eles continuaram usando esse termo informalmente, os autonomistas. Então, qual era a autonomia? A autonomia da Bahia frente ao governo federal e pedindo um governador baiano e não um governador cearense ou de fora da Bahia. Então, eles fazem a campanha, né? Eles perdem, porque de fato a máquina estava toda na mão de Juraci Magalhães,
que consegue cooptar algumas lideranças locais, mas poucos de qualidade. De fato, ele houve uma resistência muito grande. E o próprio São Paulo, isso que é interessante, que o Pedro Calmon, nas memórias dele, editado pela Nova Fronteira, 1995, o livro, ele fala o seguinte: de fato, os paulistas fizeram a Revolução Constitucionalista, né? Só que qual é o problema? Depois que Vargas, digamos, começou a negociar, eles aceitaram. Inclusive, Armando Salles faz parte do governo de Vargas. Aí Camon fala, mas Mangabeira nunca caiu nessa. Mangabeira sempre continuou na oposição. Então, quando os paulistas falam que arrogam constitucionalista, etc. e tal, mas logo depois se tornaram situação. Os baianos com os autonomistas que ficaram na oposição 15 anos seguidos. Porque diz que Mangabeira não acreditava e sempre desconfiou de Vargas. Tanto que quando houve Estado Novo, Mangabeira já tinha pressentido, isso aí não ia dar certo mesmo. Então, ele acertou nesse sentido, né? Então, no fundo, o Vargas recuou para depois avançar novamente com o Estado Novo em 1937. Só que qual é que é interessante? Só para encerrar essa parte do início do Estado Novo. O interessante é que quando houve o golpe do Estado Novo, em 1937, o segundo golpe de Vargas, Juraci Magalhães, que foi interventor, né, aquele tenente e tal, ele fica na oposição. Aí, ou seja, a Bahia consegue o ponto de assimilar um revolucionário sangue puro de outro estado para ir para o lado da oposição, do lado, digamos, conservador. Tanto que eles tiveram que colocar outros interventores de expressividade mediana, como Leopoldo Alves, né? Se não me engano, irmão de Zayazal. O próprio irmão era mais. O próprio Landulfo, né? O Landulfo não era um homem Landulfo de expressão. Alves, perdão. Não era um homem de expressão. Então, tanto que o irmão dele, o Isaías Alves, que se destacou mais. Tanto que a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, hoje da UFBA, que foi fundada como iniciativa privada. O ICEA, né? O ICEA é Instituto... O ICEA, Escola Normal, a ICEA, ou seja, a Faculdade de Filosofia da UFBA hoje, que na época era assim, privado sem fins lucrativos, foi ele que criou, com a ajuda financeira da comunidade baiana. E junto com o Edgar Santos também, né? Isso. Então, o Estado Novo, de fato, essa parte política se fecha, Mangabeira fica no exílio, acho que o Simões Filho também dessa vez, né? E só que acontece, Vargas, ele é forçado, estava vendo os recordes de jornais para minha dissertação, nessa época do Estado Novo, e há uma pressão brasileira para entrar na guerra. Vargas não queria entrar. Com a Segunda Guerra Mundial, meio que ajuda a destabilizar também a questão do governo, do Estado Novo. Porque há elementos, principalmente de Vargas e principalmente um dos generais dele, o Góes Monteiro, que era um dos ideólogos do Estado Novo, uma simpatia com o regime nazista, né? E só que houve o torpedeio, né, de navios brasileiros, e houve uma mobilização muito grande da sociedade brasileira, inclusive baiana. Até alunos assim, de 10, 11 anos de idade iam nos jornais falar que Hitler era uma desgraça, não sei o que. Ou seja, houve de fato uma pressão para que Vargas entrasse na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. O que ajudou o Partido Comunista Brasileiro, que aquelas alturas o Vargas tinha se tornado anticomunista e com a traição a Stalin, né, o PCB tomou as dores, né, de fazer aquela aliança Roosevelt-Stalin, né? Então, eu lembro que o João Falcão conta no livro dele que na época ele era um militante comunista, apesar de ser filho de João Maria Falcão, ele queria ser o rebelde, junto com o Zito Temão de Oliva e outros nomes assim, que vinham da elite baiana, mas que queriam ser diferentes, então queriam marcar essa diferença sendo do PCB. E aí ele conta que, como estudante jovem, ele participou dessa pressão para que o Brasil aderisse ao lado aliado. Isso. Então, de fato, Vargas, a contragosto, adere ao lado aliado, e com o término, né, o último ano da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa, você vê tropas para derrubar as ditaduras, mas você tem uma ditadura. Então, houve, de fato, um contrassenso, as ondas, né, da liberdade, né, da democracia ganham força, e os próprios militares forçam Vargas a renunciar e convocar novas eleições. Aí acontece, Mangabeira, que tinha um centro de articulação muito grande e conciliatório, o que é que ele faz depois de 45? Começa a agregar a oposição
e funda, que, segundo a minha opinião, é o último grande partido de direita brasileiro, que é a UDN, União Democrática Nacional, e se torna o primeiro presidente. Então, o primeiro presidente, né, do último partido de direita grande do Brasil, que tem o grande Carlos Lacerda também, que é um dos membros, né, mais notórios, foi um baiano, Otávio Mangabeira. Né? E o irmão dele foi para outra vertente, João Mangabeira, mais para o lado esquerdista, não comunista, obviamente, soviético, mas socialista, democrático, que fundou o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que até hoje existe, né? E é um fenômeno de Ilhéus isso, né? Porque o Eusínio Lavin, que tinha sido nomeado, que vinha da família do Arthur Lavin, que era da mista, inclusive a história do João da Silva Campos é contratado na época. João da Silva Campos era um grande escritor católico, inclusive, eu tenho aqui o livro, que ainda vamos trazer para o canal, vamos transcrever Procissões Tradicionais da Bahia, um grande inventariante da tradição das procissões da Bahia. E o Zino Lavin que contrata, em 1935, o João da Silva Campos como historiador de Ilhéus. E aí ele dá uma versão mais fiel aos fatos, uma versão realmente que, ao contrário da de Borges de Barros, que tinha sido contratada para falar horrores dos adamistas, ele dá uma versão mais neutra. E aí depois o Eusínio Lavin é retirado do governo por Vargas e é preso por simpatias socialistas. Também o Eusínio Lavin não era um comunista stalinista nem nada, mas tinha essa coisa com o João Mangabeira. Então é curioso que foram dois assim, digamos assim, filhos do adamismo de Ilhéus que vão ter essa vertente socialista. Isso é interessante mesmo. Então, dois baianos fundaram dois partidos importantes, um existente até hoje, que é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o UDN. Então, o primeiro o João Mangabeira, o outro o Otávio Mangabeira. Então, mas voltando aqui, então o que acontece? Então surgem três grandes partidos, o PTB, de Vargas, com aquele trabalhismo, aquela coisa toda, né? Desenvolvimento estatal, o PSD, né? Que hoje existe, mas não reclama ser o sucessor desse, que a gente está mencionando, e a UDN. Né? O PSD seria mais de centro, né? Algo meio assim, fisiológico, variável de acordo com as pessoas. O DN era mais à direita, de fato. Então, o que acontece? Não ganha o candidato da UDN, se não me engano, era o brigadeiro, né? Eduardo Gomes, mas é eleito o Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra, que era conciliador nesse sentido. Ele sabia que o varguismo não ia para frente, tanto que ele fez uma aliança já no governo dele, no início do governo dele, com a UDN. Tanto que um dos ministros que ele indica para a educação é o Clemente Mariani, que era banqueiro, né, de família antiga, também da cidade de Barra. Né? E nomeia como reitor da Universidade do Brasil, que fica por quase 20 anos, que é o atual FRJ, Pedro Calmon, que é dessa família dos Calmons que eu mencionei, até mesmo afilhado do Miguel Calmon, que era ministro antigamente. Mas voltando, Mangabeira, repetindo a aliança em nível nacional, cria também a dita Paz Baiana. Né? Tem um livro muito interessante, depois no próximo vídeo, quando a gente falar do carlismo, a gente vai mencionar bastante, que é do Paulo Fábio Dantas Neto, professor da UFBA, que é Tradição, Autocracia e Carisma. Ele fala dessa retomada democrática e uma segunda restauração conservadora baiana. Né? Então, se houve uma restauração conservadora com Góes Calmon e os outros, na década de 1920, na Bahia, criando um destaque baiano em nível nacional, houve uma segunda restauração conservadora contra o perigo varguista, com Mangabeira de novo, né? Só que dessa vez ele liderando. Então ele se torna governador, faz uma aliança com o PSD e o DN, Juraci, como ele ficou na oposição a Vargas no Estado Novo, é meio que aproveitado e cria uma corrente própria, o juracismo, e o Mangabeira, de fato, consegue desenvolver. Ele tinha uma proposta assim: olha, devemos conciliar as tradições baianas, as coisas de ruptura, de descartar o passado, não é certo, mas, ao mesmo tempo, não podemos viver somente do passado. Devemos modernizar a Bahia, principalmente no sentido econômico,
Então é o que o Paulo Fábio Dantas Neto chama de modernização liberal, que seria um crescimento do desenvolvimento econômico via iniciativa privada, e não uma vertente estatista esquerdizante. Tanto que ele coloca como prefeito dele o Vanderlei Pinho, até que eles comemoram também os 400 anos da cidade de Salvador, que foi, de fato, uma festa enorme, em 1949. Né? Então, ele convoca várias pessoas no quadro dele, na secretaria, que se destacaram. Um deles foi o próprio Nestor Duarte, da época lá do autonomismo, o Luiz Viana Filho, que depois no futuro a gente vai mencionar no outro vídeo. E existe então essa paz baiana, né, com Otávio Mangabeira, consegue inclusive trazer pessoas de esquerda, né, que o próprio Nestor Duarte ele tinha uma teoria de reforma agrária, não é essa coisa de MST não, mas tinha no sentido, nós precisamos transformar os latifúndios em propriedades mais produtivas, aumentar a questão da eficiência econômica. Tanto que ele escreve um livro muito famoso, Brasil Ordem Privada, uma coisa dessa informação do Brasil. E de fato, nos sertões a coisa tinha ganhado. Porque o grande fazendeiro do sertão, ele estava pobre também. Ele perdera a riqueza, né? Por causa que a gente já falou da continentalidade e tudo, mas também por falta de modernização. Não havia uma modernização do campo. A própria o sertão definhou muito a economia em função da falta de uma modernização, de uma atualização do campo. A mesma coisa, surgiram as primeiras usinas na Bahia, realmente, já na década de 1910, por aí, surgem as primeiras usinas de cana, mas não vão trazer o vigor dos tempos dos engenhos, nada disso. Né? Certo. É isso. Então, essa modernização liberal, esse desenvolvimento econômico procurado via iniciativa privada, principalmente, o Mangabeira ele racionava assim, olha, da mesma forma que o café ajudou no processo de industrialização de São Paulo, o cacau faria isso com a Bahia. Ele tinha essa visão. Só que o que acontece? Vargas ganha a eleição depois, né, Getúlio Vargas, e o problema sucessório da Bahia. Então, houve um problema de Mangabeira conseguir fazer um sucessor nesse sentido. Tanto que o candidato era Lauro de Freitas, e era do PSD, não era do DN, que esse foi o problema. Quem acabou tomando o DN foi Juracy Magalhães, que era anticomunista, etc. e tal, mas tinha uma visão estatista. E era truculento no sentido de articulação política, assim por diante. Porque ele tinha origens revolucionárias, querendo ou não, ele era militar. Mas, enfim, então Lauro de Freitas, que foi candidato, ele acaba morrendo, né, no acidente de avião. O PSD Você sabe a história? O PSD disse que foi atentado, né? Isso, porque era isso, era Juracy Magalhães versus Lauro de Freitas. E quando Lauro de Freitas morre, a acusação, eu acredito, não acho que é mentira não, que o Juracy Magalhães tinha mandado colocar açúcar, né, no motor do avião, no combustível, e aí com isso acabou caindo e morrendo. E faltavam assim era menos de um mês para as eleições acontecerem. Então Pedro Calmon, que era até do PSD da época, ele é enviado, isso está nas memórias dele, ele é enviado por Dutra para vir para a Bahia para resolver isso. Pô, a gente precisa arranjar algum candidato. E aí ele se reúne com o Ernesto Simões Filho, com o Otávio Mangabeira, se não me engano, até no próprio Palácio da Aclamação, que era a residência dos governadores, naquela época. E aí o Pedro Calmon recomendou, Simões Filho é muito queimado, porque ele tinha um temperamento ruim, Simões Filho era colérico, ele tinha muito inimigo, não era muito simpático não, mas era muito inteligente. Então Pedro Calmon recomenda, não, vamos colocar Régis Pacheco. Por quê? Porque era uma figura mais neutra, ele era do interior, essa questão de ser do interior era um apelo bom, e era médico. Então, e isso também reforçava bastante. Só que era desconhecida, relativamente desconhecida, era um político de porte médio, lá de Vitória da Conquista. Então Simões Filho falou, não, eu vamos colocar, ele comprou a ideia, e a manchete era assim, médico humanitarista, né, o rótulo de Régis Pacheco. E fez uma campanha sozinha com a Tarde,
para eleger e conseguiu eleger. Tanto que meu tio-avô, que na época era adolescente, dizia que quando saiu o resultado, Simões Filho ficou se vangloriando e humilhando o Juracy Magalhães porque conseguiu, em questão de semanas, fazer uma pessoa relativamente desconhecida ganhar as eleições com a diferença razoável em relação a Juracy. Então, ainda há essa sobrevida. Só que qual é o problema todo? O preço disso é o apoio a Getúlio Vargas. Então, o Simões Filho é nomeado ministro da Educação, até ele que cria a CAPES, isso é interessante. CAPES quem criou foi o próprio Ernesto Simões Filho. E é como o show me mencionou mais cedo antes, né, de começar a gravação. 2 municípios da região metropolitana hoje têm o nome de 2 autonomistas correligionários, né? Lauro de Freitas e Simões Filho, né? Mas, retornando ao ponto, então tem um governo Régis Pacheco, infelizmente não foi um governo que se destacou muito, né? Esse problema de Vargas se aliou com Simões Filho caiu nessa, só que Vargas depois se alia com Juracy, e aí Juracy indica Antônio Balbino, que era até da época, da década de 30, autonomista. Enfim, você vê que na Bahia existe, como você falou, o ecumenismo baiano. Então, se até a década de 30 era relativamente claro, Vargas começou a aproveitar essa tendência baiana para idas e vindas de uma pessoa na situação, depois está na oposição, assim por diante. Então, ele, ao invés de apoiar o sucessor... O próprio Régis Pacheco é o exemplo máximo disso, né? Porque o Régis Pacheco, na juventude, era um antigetulista ferrenho, e aí em 1937, para surpresa de todos, ele se torna o prefeito de Conquista nomeado por Vargas, né? Não é eleito nem nada. O Estado Novo é nomeação. E aí fica até 45. Continua. Depois não é mais varguista de novo, depois é varguista de novo. Então, teve muitas essas viradas conforme o vento. Muito. Se torna muito frequente isso. Então, o que acontece? O sucessor do Régis Pacheco, que seria, digamos, dos autonomistas, seria o próprio Pedro Calmon. Pedro Calmon ele foi escolhido, né, para isso. E o apoiado por Juracy, só que agora dessa vez com apoio de Vargas. Então, o Vargas se aliou com Simões Filho, com Régis Pacheco, e depois os traiu. Então, Antônio Balbino acaba ganhando e, segundo o professor Paulo Fábio Dantas Neto, é o marco do fim da Bahia Antiga, assim, em termos de governo estadual. A partir daquele momento, o processo de assim, esquerdista-estatista se torna irreversível. E coincide também ao longo da década de 50. Da década de 50, 1950, é o marco do fim da Bahia Antiga. A partir daquilo começa a Bahia Nova, estatista, esquerdista, assim por diante. Né? Então, ao invés da modernização liberal, trocou-se para um projeto empreendido por um dos secretários do Antônio Balbino, que era o Rômulo Almeida, para modernização estatista, desenvolvimentista. Então, aí você começa a reforçar, né, a criar uma tradição estatista dentro da Bahia, no sentido econômico, inclusive. Né? Inclusive na parte ideológica. Então, Antônio Balbino tem, depois Juracy Magalhães ganha novamente, depois de Vargas, a eleição de... depois vem JK nesse sentido, ele centraliza cada vez mais o poder estatal, então os estados começam a perder força, e o governo federal de novo começa a ganhar. Então a Bahia perde influência, começa a ter influências externas estatais em nível federal por conta de Vargas, de Juscelino Kubitschek, e a partir disso vai por água abaixo. Então a Petrobras começa a fazer investimentos, estruturando a parte econômica daqui, né? Então para a questão do petróleo também. Então, há vários investimentos estatais, e por conta disso surge uma tradição estatista, primeiro econômica, mas depois ideológica também. Né? E é aí que surge, então, o Antônio Carlos Magalhães, que antes da gente encerrar aqui, o próprio Paulo Fábio Dantas, né, o professor, que a tese dele é focado no carlismo, no primeiro carlismo, nos primeiros 20 anos do carlismo, que é de 54, quando ele se elege deputado estadual pela primeira vez, até 74, quando ele se torna governador. Que ele surge como Antônio Carlos, né, semi-avô.
Ele era de uma família de classe média, se torna órfão por parte de mãe. O pai O era pai era médico, médico, é. médico, doutor Magnésio, minha avó conheceu, meu bisavô e tal. E ele até chegou a ingressar na política, mas não era político profissional, né? Era inclusive bastante respeitado. Então, só que a semi-avô, ele sempre teve esse instinto, não somente político, mas também de gangster. Disse que ele cresceu no Campo da Pólvora, naquela região de Salvador mais central, e tinha uma gangue própria. Jogava pé na casa dos outros, tá? Minha avó contava isso, meu tio-avô. Eles conheciam na época. E ele faz medicina na UFBA, só que ele nunca exerceu a medicina. Inclusive, o próprio casamento dele, eu vou falar isso aí mesmo porque essa geração antiga sabe disso. Ele era noivo de uma moça da região, humilde, só que depois, para ele poder se impulsionar politicamente, ele se casa com a Maron, né? Dona Arlete Maron, que era de uma família abastada da região cacaueira. Por quê? Para poder impulsionar, porque ele não tinha dinheiro. E o pai o introduz no mundo político, né, na parte intelectual, e duas pessoas o apadrinharam, que influenciaram muito. O Edgar Santos, nessa parte intelectual, no métier artístico e tal, porque quando o Edgar Santos cria a Universidade da Bahia, a tal UFBA, ele chama vários artistas, né, a questão do cinema novo, o Albert Rocha, assim por diante. Então, a Semiavô começa a criar um verniz cultural com isso, e politicamente ele se torna filhote, assim, sucessor de Juraci Magalhães. Então, ele podendo dizer, um sucessor juracizista que depois ele trai o próprio mestre. Mas isso aí é para o próximo episódio. Então, é a partir desse processo, entre o fim dos autonomistas, então, Otávio Mangabeira morre em 1960 como senador, Pedro Lago, que também era autonomista, sucessor de Francisco Vieira, morre na década de 50, Simões Filho também na década de 50. Então, morre uma geração que já tinham perdido a última eleição em 1954, mais ou menos, com Pedro Camão perdendo, Antônio Belvino ganhando. Então, aquela proposta da modernização da Bahia em termos econômicos, com viés liberal, economia privada, conciliando com as tradições, foi abortado com influência do governo federal, primeiro com Vargas e depois com o Juscelino Kubitschek, aí depois Jango, assim por diante. E, por fim, se inicia uma tradição, de forma ininterrupta praticamente, de uma modernização estatista, e que depois daria brechas para uma ideologia esquerdista. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Bem, é só para pegar, então nós vamos encerrar agora Antônio Balbino. O Antônio Balbino também é aquela história, muita gente, mas ele era de Barreiras, né? Sim, ele era de Barreiras, mas Barreiras não mudou nada com o Antônio Balbino. Barreiras só vai mudar realmente no final da década de 1970, com meu amigo pessoal, inclusive Pedro Guedes, né? De Gentil do Ouro, que foi gerente do Banco do Brasil lá, e que incentivou a vinda dos chamados gaúchos, né? Pessoal do Sul, que vai realmente fazer uma coisa muito modernizante, que vai se tornar o grande polo. Barreiras, a atual cidade de Luiz Eduardo Magalhães, também o Mimoso do Oeste. Esse é um processo bem posterior a este, né? A família Antônio Balbino era criadora de gado, né? Só aquele gado esparso, né? Criado de forma extensiva, né? Isso, porque o desenvolvimento da parte do oeste da Bahia e do Cerrado, de forma geral, no Brasil, só houve depois com o avanço tecnológico para correção do solo. Exatamente, Então, calcário. Descobriram que era ácido e que já era no regime militar. E que você já tinha que, não só calcário, como você tinha que plantar primeiro uma gramínea, um arroz e tal, para você, aquela terra ganhar vida e poder depois receber outras culturas. Você pegava aquele arroz de sequeira, aquele quebradinho que não valia nada, mas você plantava aquilo porque corrigia o próprio solo, aquilo junto com o calcário ia arejando aquele solo, tornando ele propício para soja, milho e tal, outras culturas mais feijão, outras culturas mais rentáveis, né? Mas voltando para a questão da Bahia, no início dessa primeira metade do século XX, estendendo um pouco, ou a Bahia da República, que seja, vamos poder botar aqui de Canudos a Balbino, é uma Bahia que perde importância no Brasil, não só política, mas também econômica.
Né? Apesar do cacau, e aí eu queria contar uma historinha, viu, Luiz, que é importante para a gente. O Getúlio tinha simplesmente horror à Bahia. Ele, quando assume em 1930, era um sentimento de a Bahia era uma coisa que se colocou contra ele, não tinha aliados, não contava com ninguém aqui muito aliado, pessoas de expressão, e via aquela coisa, os coronéis, a própria questão da expulsão das colunas Prestes, porque a coluna Prestes era simpática ao getulismo, era É. próxima do getulismo naquela época. O O tenentismo foi tenentismo, aliado de Getúlio no golpe. exatamente. Então, tudo conspirava para Getúlio ser contra. E aí, quando o pessoal sofre justamente de Getúlio, coincide com a crise de 1930, 29, 30, e essa crise afeta diretamente o cacau. Afeta diretamente o cacau porque os comerciantes exportadores, principalmente o pessoal lá que tinha chegado, que fazia aquele adiantamento de safra, te paga adiantado, depois você para o cacaicultor, eles não estavam recebendo, e aí os caras não estavam pagando, estava arriscado a tomar as terras. Muitas terras foram tomadas, mudaram de mãos com essa crise de 29 e 30. O chocolate foi a primeira coisa afetada, a primeira coisa que você deixa de consumir numa crise. Era um produto de luxo ainda na Europa, nos Estados Unidos. No mundo inteiro era de luxo, no Brasil também. E aí vai uma comissão para ser recebida no Rio de Janeiro por Getúlio. Uma comissão de cacauicultores, de grandes nomes de Ilhéus e Itabuda. E aí Getúlio manda dizer para o secretário de ordens: eu vou dar 5 minutos para esses coronéis. Eu vou ouvindo, mas também não vou atender em nada. E ele deu quase 2 horas. Porque ele ficou encantado com a história de Misael Tavares. Misael Tavares sabia conversar. Soube contar aquela história, como o homem que veio do nada, como o homem que. Getúlio achou aquilo maravilhoso. Né? E aí surge a ideia. Baiano sabe conversar. Misael sabia, né? Misael era esperto. Né? Foi um homem também, né? Claro, de coisas, de atrocidades, né? Mas o próprio, até o Jorge Amado já chamava ele de Miserável Tavares, né? Nos livros. Não era muito bem quisto. Mas soube conversar. E aí tem o ECB, o Instituto do Cacau da Bahia, né? Surge daí, né? Em terra do Cerqueira Lima, acho que era uma família lá ligada a Manuel Tavares. E tem o Inácio Tosta Filho, que vinha daquela região do café e tal, já tinha tido um plano para o café, era um grande intelectual da época, um grande gestor, e é nomeado para o Instituto Cacau da Bahia. Então há uma modernização do cacau que também vai colher seus frutos lá na frente, no segundo boom do cacau, que é a verdadeira riqueza, né? Que é a partir dos anos 1950, 60 e 70, e aí sim, se já era rico o primeiro período do cacau, que é o período que vai de 1890 a 1929, o segundo período é realmente de uma bonança, em grande parte desperdiçada aqui entre nós. Né? Os capitais foram desperdiçados, e também por o fato de Ilhéus não ter porto. Né? Ilhéus só vai ter o porto malhado muito tarde, já no fim desse período. Então isso acabou afetando Ilhéus e acabou ajudando Salvador também, porque tudo tinha que vir para ser exportado aqui. Salvador começa a crescer em função da refinaria, em função da industrialização de Itapajipe. Já nos anos 1940 começa essa reação de crescimento, depois tem um crescimento explosivo, mas esse crescimento explosivo, e aí para encerrar, para chegar nesse ponto de Balbino Juraci, segundo o governo Juraci, nós temos a inauguração da Rio Bahia, que é um marco na história da Bahia, que vai ser por onde vai passar o retirante. Aí você tem aquela figura do Portinari que eu gosto de usar, aquele quadro Retirantes, né? Sim. Que foi o epílogo de uma cena triste que veio de décadas, de séculos desse problema da continentalidade do sertão que não foi resolvido, problema da modernização da produção agrícola do sertão que não foi resolvido, esses problemas que não são resolvidos. E você teve uma geração de Morro do Chapéu, de Maracás, de Lençóis, de coronéis esclarecidos
que essa geração acabou sendo sufocada pelo varguismo, né, como você bem colocou, né, o Horácio Matos assassinado e todos os outros também. Ninguém mais tomava iniciativa no interior de ter uma liderança que Que seja esse que é um que efeito que eu ia comentar. é, A concentração de poder faz com que o interior perca força, né? E tudo seja ou em Salvador ou na capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro, depois Brasília. E aí todos os grandes nomes ou figuras acabam tendo que migrar. Então o interior deixou de ser um polo, com pessoas com iniciativa, com autonomia e força própria, para ser um lugar subserviente, um apêndice da capital. Então o sonho de hoje de um prefeito do interior é morar em Salvador, não é desenvolver a região dele. acabou no que a gente colhe hoje. O Estado realmente vai ter uma industrialização muito forte, uns surtos vão começar em 1940, mas eles vão se repetir aos surtos, aos ciclos, né? Como você disse, com o desenvolvimento estatista, né? A própria ideia da SEMI. O CIA é anterior a ele, o CIA ainda é na época da Juraci, né? Mas depois vem a SEMI com o polo petroquímico, né? Todos esses surtos eles são movidos a investimento estatal. O polo petroquímico foi com a Copel e com a Petrobras. Também foi investimento das estatais, decididos pelos militares, que também eram estatistas. Eu mostro no meu livro que em 1972 nós chegamos a ter a maior parte do investimento no Brasil, investimento produtivo, era estatal. Chega a ponto de ter isso. Então, esse modelo acabou vencendo, mas para a Bahia ele traz uma grande coisa, mas no interior esse atraso vai ser responsável por hoje nós termos um índice educacional muito baixo, né? E um verdadeiro desenvolvimento que fica aquém da média nacional, quando a Bahia esteve, desde 1549, acima da nação, acima da média nacional. A que a gente viu aqui nos outros programas, nós estamos no quinto programa, o quanto nós vimos de protagonismo da Bahia, protagonismo em ciência, em educação, em economia, em modernização. Primeiro barco a vapor, Caldeira Brant trouxe, né, para navegar aqui na Baía de Todos os Santos, barco a vapor do Brasil. Enfim, todo aquele protagonismo que a Bahia teve na política, na economia, em tudo mais, a gente foi perdendo isso e hoje a gente não tem esse protagonismo ainda restabelecido. Ainda estamos abaixo da média nacional, o que não coincide com a maior parte da história da Bahia, coincide com esse período que a gente está falando, esse período que a Bahia vai perdendo espaço. Salvador se amontoa por falta de planejamento, é uma coisa absolutamente lamentável, né? Salvador só vai ter uma direção mais ou menos lá na década de 1960, porque até então é um. Assim, assim minha avó, prefeito, começa a fazer Não, como reformas prefeito, urbanas. ele foi um bom prefeito. Não há. Se discutia a questão das avenidas de vale e Uhum. tudo mais, e principalmente a questão das terras floreiras, que a gente tem que discutir aqui também no próximo episódio, que a gente tem que falar um pouco de Salvador. Que como tinha aquela coisa do Tomé de Souza lá de trás, que deixou as terras floreiras para o município, então o município vai começar a usar isso na reforma dos espaços que vão abrigar, que hoje eu acho que é metade da população de Salvador, que é o Miolo Norte, áreas de São Caetano. São Caetano foi iniciativa privada do Schindler, né, que era o cônsul da Áustria, né, Uhum. aqui, que é o loteador de São Caetano. Que ele surge como bairro operário, o primeiro bairro operário, para justamente ser uma alternativa para as palafitas lá do Alagados, né? Já na década de Uhum. 1940, 1950. É um outro processo. Aí você está falando mais da cidade de Salvador, mas a gente pode falar de Ilhéus também, pode falar de Itabuna, pode falar de Feira aqui no próximo programa, de Conquista, de todas essas regiões e até, claro, a gente fala da Rio Bahia aqui, Rio Bahia, a BR-116 era de 61, 62, a conclusão do asfaltamento, e a BR-101 só vai ser concluída a ligação com o Sul em 1975. E aí surgiu o Nápoles, do acampamento dos operários do Uhum. Brasil, e o renascimento de Porto Seguro, e desenvolvimento daquela região Teixeira de Freitas, hoje é uma grande cidade, e tantos outros lugares lá que vão se desenvolver aceleradamente a partir da conclusão da BR-101. Pronto. Então, a conclusão é mais ou menos essa, né? Que depois da era Vargas, né, houve uma proposta, uma tentativa de modernização liberal, ou seja, não estatista,
mas que acabou sendo abortada por diversos motivos e acabou prevalecendo a modernização estatista, principalmente a partir do governo de Antônio Balbino de 1954. Pronto. Abraço, pessoal. Então é isso. Até Obrigado, a viu? próxima. Até a próxima, então. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.